Veja bem, a mulher gloriosa de Apocalipse é descrita como vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A quem, portanto, João, o apóstolo, está se referindo com essa visão gloriosa? Está se referindo à igreja do Antigo Testamento. A igreja que começa em Gênesis, mas que, num certo momento da história, se reveste das roupas de Israel. Se torna, então, a nação de Israel. Quando Deus chama Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, e então inicia a partir daí a nação, o núcleo básico da nação que um dia habitará na terra de Israel, na Palestina, e que será a nação responsável por trazer o Messias ao mundo. A nação grávida do Messias. A grande promessa de Deus do Antigo Testamento é de trazer o seu Filho ao mundo, de trazer o Messias, o Cristo. Israel, a igreja do Antigo Testamento, é descrita muitas vezes como a esposa de Yahvé, a esposa do Senhor. Muitas vezes uma esposa infiel, como quando Deus manda Oséias, e tantas situações do Antigo Testamento que mostram a Israel como uma esposa não muito fiel ao Senhor. Mas ela é a noiva, ou melhor, a esposa que está grávida. No sentido de que, de geração em geração, a linhagem, a descendência do Senhor Jesus está sendo trazida ao mundo. Mas nós não podemos identificar a mulher apenas com Israel, porque essa mulher já existia antes de Israel. Ela é a genealogia de Cristo. Ela é a raça prometida que vai trazendo Jesus ao mundo. Em Gênesis 3, o Senhor amaldiçoou a antiga serpente, que é citada aqui, que se chama Diabo e Satanás. Disse: visto que isso fizeste, maldita és tu entre todos os animais selváticos. Você vai rastejar todos os dias, vai comer pó. Ele diz algo muito importante então. Colocarei inimizade, uma guerra mesmo, uma inimizade entre ti e a mulher. Aqui está o dragão, diante da mulher. Isto é a inimizade, este é o conflito, esta é a guerra verdadeira, a guerra cósmica, que não começou ontem, mas que começou lá em Gênesis 3. Quando o próprio Deus falou à serpente, ao dragão, a Satanás, e disse: a semente da mulher, ou a descendência da mulher, vai esmagar a sua cabeça. E ao mesmo tempo, disse à serpente: e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa cena, essa figura é que está por trás de toda essa descrição aqui inicial do capítulo 12. Mostrando como o dragão, essa serpente antiga, o grande inimigo do povo de Deus, vem ao longo da história agindo, tentou de todas as formas devorar o filho. Estudar o Antigo Testamento é constatar isso. A cada nova geração que vem ao mundo e que dá sequência à descendência de Jesus, sempre há riscos, sempre há problemas, sempre há dificuldades. Acompanhe a história da genealogia de Cristo e você vai ver que todos aqueles homens e mulheres que estão lá passaram por grandes, terríveis dificuldades. E quase sempre parece estar por um triz, a continuidade do plano, a continuidade do propósito de Deus. Já no início, 2 filhos, Caim e Abel. Abel parece ser o escolhido para trazer o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Caim mata Abel. E parece que
O plano, o propósito de Deus não vai se cumprir. Mas Deus traz outro filho para Adão e Eva, Sete, o escolhido, o eleito. E através de Sete, segue a descendência. Muitos anos depois, a maldade do homem se multiplica na terra, ao ponto de ser continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus diz, vou destruir toda a criação e todos os seres humanos. Mais uma vez, parece que o descendente não virá. Mas Deus encontra Noé. Noé achou graça diante de Deus. E Deus diz, entra na arca, você e a sua família. Vamos continuar a história. Vamos continuar o propósito. Há tantos momentos, meus irmãos, lá diante do Sinai, quando Moisés sobe lá para buscar as tábuas da lei. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, eu vou destruir o povo todo lá embaixo. Eles estão em fornicações, em adultérios, em idolatrias. Eu vou destruir todos eles. Mais uma vez parece que a história acabou. Pelo menos aquela história que segue o projeto inicial. Deus até diz, Moisés, eu vou fazer uma nação de você. E Moisés então intercede de uma maneira que agrada muito ao Senhor. Moisés disse, Deus, isso seria muito bom para mim, mas muito ruim para o Senhor. Como ficaria a sua glória diante dos povos que diriam, esse Deus é esquisito demais. Ele tirou o povo do Egito, salvou eles lá e agora matou todos eles aqui no deserto. Moisés diz, como ficaria a sua glória diante dos povos das nações? Perdoa o pecado do povo, Moisés pede. E Deus diz, vou perdoar. Vamos continuar a história. Página após página do Antigo Testamento é a descrição do dragão diante da mulher. Do dragão terrível, violento, tentando a cada geração destruir, invalidar a promessa, a profecia feita por Deus. Um descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Essa é a espera do dragão. É isso que ele fez por muito tempo, tentando impedir. Apenas para encurtar uma história que se tornaria muito longa, eu quero fazer menção de um momento específico da história de Israel, que está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 em diante, que diz que uma rainha chamada Atalia, mãe de Acasias, que havia visto que o seu filho era morto, o texto diz, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Todos os descendentes de Davi, Deus já havia indicado que Davi era a família dentro da tribo de Judá, através de quem ele traria o filho, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então o que faz aqui o dragão? Através dessa rainha chamada Atalia, ela se levanta e destrói toda a descendência real. Diz o versículo 1. Mas olha o versículo 2. Ele começa com um mas. Mas, sempre há um mas nessa história. Mas Deus achou Noé. Mas Deus fez a Sara, que era estéril, ter um filho. Mas Deus faz a Rebeca, que também é estéril. Parece que todas as mulheres na descendência de Cristo, né? Na linha genealógica de Jesus são estéreis. Mas Deus está sempre intervindo, sempre agindo e sempre garantindo que o seu plano se desenvolva e continue. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Deus mantendo o fiozinho da história através de apenas um filho, um descendente aqui de Davi. Deus garantindo que ele continuasse o plano eterno para trazer o descendente que esmagaria no tempo e no espaço, na história, a cabeça da serpente.
Quer saber qual foi a última tentativa do dragão? Os magos vieram do Oriente, sabiam que nasceria o Rei dos Reis, mas não sabiam onde. Pararam aonde? Em Jerusalém. Para falar com quem? Com Herodes, o rei. O rei não sabia, mas consultou os teólogos. Os teólogos sabiam. É Belém de Judá que vai nascer o Messias. Então, o rei diz, vão até lá e depois me mandem notícias. Os magos, na verdade, foram até lá, mas Deus mostrou para eles que não era boa ideia voltar e contar para Herodes onde estava Jesus Cristo. Ao contrário, né? Dão os seus presentes e vão embora. E José é avisado por Deus, por um sonho, dizendo, vá embora desse lugar. Então Herodes manda matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, na Judéia. A última tentativa do dragão de devorar o filho nascido. E mais uma vez, derrotado. O capítulo 12, meus irmãos, é a história das derrotas sucessivas do dragão. E o porquê dele estar tão furioso com a igreja. Eis a razão. Ele tem perdido demais. Por isso sua fúria, sua cólera contra a igreja. Veja a descrição do versículo 5, como seus planos são frustrados. Nasceu-lhe, pois, nasceu para essa mulher, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o texto continua. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Foi tirado das garras do dragão. Quando o dragão pensava, quando ele se aproximou, certo, garantido de que ele ia conseguir devorar, que ele ia conseguir destruir o filho, justamente nesse momento, o filho é arrebatado, foge, é livrado das suas garras, é livrado das suas mãos violentas e levado até o céu. Aqui nós temos 2 descrições em uma, como é próprio do livro do Apocalipse. As figuras mesclam acontecimentos. A primeira é aquela do Egito, quando José e Maria levam Jesus para o Egito, para que os meninos, que foram mortos lá em Belém, entre eles não estivesse Jesus Cristo. Foi arrebatado, foi resgatado. Mas note que o texto diz que Jesus, o menino, não foi arrebatado para o Egito, mas para o trono de Deus. Então o que João faz aqui nessa visão é abreviar toda a história de Cristo. Porque está falando da ascensão de Cristo já. Está falando do retorno, da subida de Jesus aos céus. Mas que só aconteceu depois do quê? Depois de sua morte e depois de sua ressurreição. E na verdade, é a morte e a ressurreição de Jesus que é central para toda essa cena. Porque foi o momento em que o dragão pensou, agora eu devoro o filho. É agora que eu destruo o filho. E não percebeu, porque não tem sabedoria para isso, não percebeu que aquela era sua maior derrota. A Bíblia diz, meus irmãos, que na noite em que Jesus foi traído, durante a última ceia, após ele indicar quem era o traidor, é aquele que come aqui do meu bocado. Após Jesus dizer ao traidor, o que tens que fazer, faze depressa. Então Judas, a Bíblia diz, Satanás entrou em Judas. E Judas vai e vende Jesus por 30 moedas de prata. E volta depois com a escolta romana
para poder mostrar o lugar exato onde Jesus está, para que ele seja preso, para que seja morto. O dragão, pondo suas garras sobre o filho e pensando, agora eu vou destroçar esse filho, agora eu vou vencer, eu vou derrotá-lo. O dragão, Satanás, levando Cristo à cruz. Usando as ferramentas da época, usando os homens, Judas, os sacerdotes, os religiosos que vão lá testemunhar falsamente, usando o maior poder da época, o Império Romano, que é quem de fato pode condenar, e condena Jesus à morte por crucificação. O dragão pensando, agora eu destruo e deixo bem claro para Deus que ele e seu filho não são bem-vindos, esse mundo é meu. O que ele não sabia é que ao fazer isso, ele estava cumprindo o que Deus havia anunciado lá em Gênesis 3,15, quando ele disse, tu, serpente, Satanás, vais picar o calcanhar do descendente. Isso é um ferimento mortal. Mas a segunda parte era difícil para ele entender. Ao mesmo tempo, o descendente vai esmagar a sua cabeça. E a diferença maior nem está ali. Podemos dizer que na cruz, há duas mortes na cruz. Jesus Cristo morre na cruz. Satanás morre com ele. É assim que Hebreus 2,14 diz que Jesus Cristo, por sua morte, destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, Jesus destruiu Satanás, quebrou o poder dele, quebrou os seus direitos, como vai ficar claro na sequência do texto, já veremos isso. Satanás picou o calcanhar do descendente e pensou, venci. Não percebeu que estava sendo derrotado nesse exato momento. E 3 dias depois, mais ainda, quando Cristo ressuscita, vitorioso, Satanás não recupera seu poder, não recupera sua força. Esse é o sentido da passagem. Quando ele pensou que ia agarrar o filho com as suas garras, nessa hora o filho foi arrebatado até o trono de Deus. E o texto diz, então, que a mulher, no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. A mulher aqui, prefigurando a igreja do Antigo Testamento, prefigurando nesse sentido na nação de Israel também. O texto é dito aqui que sai de cena. Ela sai de cena, ela vai ao deserto, ela vai ser guardada lá por 1260 dias. Em todo o Apocalipse, esse número representa o período inteiro da igreja no seu direito de pregar o Evangelho. É a mesma soma, 1260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, todos dão o mesmo número. Ou um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Todos esses números falam do mesmo período. Na verdade, falam de 2 metades. 2 metades de 3,5. Porque 3,5 mais 3,5 dá quanto? 7. E 7 é o período completo, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Um meio período longo de pregação do Evangelho em todo o mundo. E depois um meio período abreviado, como Cristo disse. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Um meio período abreviado, uma meia semana curta de tribulação, quando se levantar, aparecer o anticristo. Mas durante esse período, o texto diz, a mulher fica reservada. Se Deus, lá na frente, vai dar uma nova chance para Israel, teremos que esperar. Não é impossível. Mas uma coisa é certa.
Deus não daria uma outra chance para Israel à parte de Jesus Cristo. Se Israel puder ser salvo, terá que ser salvo pela cruz. Terá que ser salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não por alguma outra forma ou algum outro tipo de salvação. Mas note o que desencadeia essa situação de Cristo nascer e subir aos céus. Então, nascer, viver, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Isso desencadeia o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Uma batalha celeste, uma batalha de anjos, o texto está dizendo. Miguel é aquele que a Bíblia chama de arcanjo. O arquianjo, o anjo principal, o anjo comandante, o general, o chefão dos anjos de Deus, o mais poderoso dos anjos. Ele, liderando um exército de anjos bons, de anjos santos, enfrenta o dragão, que também é um anjo, com os seus anjos, que são demônios, na verdade. E desta batalha celeste, cósmica, não é? Resulta a expulsão do dragão e dos seus anjos, os quais então são precipitados para a terra. Veja, é isso que o texto diz no versículo 9. E foi expulso. Eles não acharam mais, não tiveram mais lugar no céu, então eles foram expulsos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Alguns pensam que essa batalha é uma descrição de algo que aconteceu antes da criação do mundo. Mas não faz nenhum sentido pensar nisso. Não se encaixa com a descrição de Apocalipse essa ideia. Essa batalha, na verdade, é uma descrição simbólica do momento em que Cristo retornou aos céus após a sua morte, após a sua ressurreição. Na ascensão, ele retorna aos céus. Lembra do capítulo 4 e 5? Toma o livro da mão direita de Deus, e é esse o momento em que ele é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos céus. É esse o momento que ele expulsa o dragão, Satanás e os seus anjos, e os precipita para a terra, os exila, eles são banidos do céu, não podem mais retornar aos céus, só tem um lugar que eles podem estar, a terra. A descrição da ascensão de Jesus em Efésios, veja também essa passagem comigo, em Efésios capítulo 1, versículo 19, mostra justamente essa ideia numa carta, numa epístola. Quando Cristo sobe aos céus, ele põe debaixo dos seus pés os principados e potestades. Veja, verso 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, olha agora aí, o qual exerceu ele em Cristo. Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Como? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Essa é a ideia do poder, dos resultados da ascensão de Jesus. Quando ele retorna aos céus após morrer, após ressuscitar, então ele põe abaixo de si os principados, as potestades, que em Efésios são os demônios. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Portanto, é a ascensão de Cristo, quando ele retorna aos céus, é esse o momento em que o dragão perde sua cadeira lá em cima. Até esse momento, podemos dizer, o dragão tinha um posto no céu. Que posto? Acusador. Veja, volta em Apocalipse 12. Foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. Aquele que os acusa de dia e de noite diante de Deus, diz o versículo 10. O acusador foi expulso do céu.
É claro que essa ideia choca muitas pessoas, porque elas pensam assim, então quer dizer que durante todo esse tempo Satanás estava lá, nos céus, transitando lá? Sim, sim, quer dizer isso mesmo. Ele estava lá. Nós temos até prova bíblica disso, no livro de Jó. O livro de Jó foi escrito depois da criação, portanto, está descrevendo uma situação corriqueira. E diz, pode abrir lá em Jó, ou eu leio, talvez os irmãos prefiram apenas ouvir. Jó 1:6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, livre acesso aos dois lugares. Rodear a terra, passear por ela, e se apresentar perante o Senhor para acusar. Que é o que ele vai fazer com Jó. Ele vai justamente acusar Jó, dizendo, Jó não é fiel como o Senhor está dizendo. Ele é só mais um pecador. E é só o Senhor tirar algumas coisas dele, que o Senhor já vai ver isso claramente. Essa é a função, esse é o papel de um acusador. Aquele que detinha, aquele que podia exigir a morte dos pecadores. Direito esse que ele perdeu, porque foi expulso do céu. Porque não tem mais condição de acusar o povo de Deus nos céus. É isso que Paulo fala em Romanos 8, que nós lemos na liturgia do culto, Romanos 8:31. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Cristo Jesus quem morreu, morte, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, subiu, ascensão, e intercede por nós. A troca que aconteceu no céu foi extremamente benéfica para nós. Caiu um acusador, subiu um defensor, um advogado, que se assenta à direita de Deus, o Pai, para nos defender. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a rotina do crente é não pecar. Todavia, se alguém pecar, acontece exceção. Temos advogado diante de Deus. Tínhamos um acusador, agora temos um advogado, um defensor. Isso foi conquistado pela vitória de Cristo na cruz, que é exatamente o que o texto vai dizer. Observe, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro trouxe vitória para o povo de Deus diante de Deus. E anulou todas as acusações, anulou totalmente aquilo que Satanás podia realizar. Agora, pois já, diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, devido a esta vitória do Senhor, que resultou na expulsão, na derrota definitiva do dragão. E por isso a nota interessante, positiva e negativa do versículo 12, que diz, por isso, festa nos céus, né? Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ou seja, os céus já estão livres dessa presença incômoda. Os céus estão livres. Festa no céu e os que neles habitais, vocês não têm mais que ver essas visitantes nada ilustres. Mas observe o outro lado. Ai da terra
e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, bravo, furioso. Por quê? Porque perdeu demais. Porque foi sucessivamente derrotado ao longo da história. Porque quando pensou que estava vencendo, quando pensou que a vitória era dele, então levou a maior das derrotas. E que lhe custou um cargo, um posto de acusador. Só lhe resta agora, não tendo mais direito legal, forense, de acusar o povo de Deus nos céus, só lhe resta o quê? Persegui-los na terra.